Eu tenho certeza que vocês conhecem a Guaaja, essa bebida maravilhosa. É uma aguardente premium que trouxe a sofisticação para a tiquira tradicional do Maranhão, né, gente? Não é à toa que essa bebida já foi premiada mais de 16 vezes internacionalmente, é conhecida mundialmente e foi decretada Patrimônio Imaterial e Cultural do Maranhão, né, gente? São 3 tipos de Guaaja e cada uma delas representando um animal da nossa floresta. Ah, e para quem não conhece a história da tradicional tiquira do Maranhão, é uma bebida feita de maneira artesanal. E a Guaaja trouxe a formalização da produção dessa bebida, trazendo toda a excelência e aquela autenticidade que a gente ama, né, gente? E vai muito além do álcool. É um convite para você viver momentos maravilhosos com seus amigos e, é claro, um convite para aproveitar muito bem o carnaval, porque é uma bebida única, de altíssima qualidade e você pode encontrar no Empório Fribal. Então vem experimentar e saborear a Guaaja Tiquira. Te quero. A sua conta de energia está vindo cada vez mais alta? Sabe que com a gente aqui na Doutor Energia, você pode ter desconto todos os meses de 20% dos quilowatts consumidos. As nossas usinas solares, que já estão montadas, podem mandar créditos para você na sua unidade consumidora todos os meses, sem você precisar fazer nenhum investimento ou uma obra aí na sua residência. Quer saber mais? Gostou? Vem conversar com a gente! Já imaginou ter uma renda extra durante 30 a 35 anos com rendimentos bem superiores aos investimentos tradicionais, como renda fixa, CDB ou até mesmo adquirindo um imóvel como investimento? Você imagina um apartamento que você compraria ali no valor de mais ou menos 300 mil reais. Conseguiria alugar ele mais ou menos ali por R$ 1.500 ao mês, correto? Com esse mesmo investimento em usina solar, você conseguiria uma renda superior a R$ 6 mil. É isso mesmo. E o melhor, sem precisar comprar ou vender nada, sem ter funcionários e a matéria-prima é o sol. Gostou, né? Quer saber mais? Quer ser nosso investidor? Quer ter desconto na sua conta de luz? Vem conversar com a Doutor Energia. Bom dia, pessoal! Tá começando agora mais um programa Sessão Carole. É sempre um prazer ter vocês aqui todo sábado às 10h30 da manhã na Band Maranhão. E, gente, vocês sabem que Sessão Carole é entretenimento, saúde, esporte, turismo e muito mais, né? E falando em turismo, vocês sabem que os Lençóis Maranhenses estão entre os 10 lugares mais procurados no Brasil por estrangeiros. É isso mesmo, né? Lençóis Maranhenses aí, ó, tá bombando, gente. E eu tenho uma super dica para dar para você que vai visitar os Lençóis, né? Fiquem hospedados no Brisamar, no Hotel Brisamar, um local aconchegante, né? Tem um café da manhã maravilhoso, um lugar maravilhoso mesmo para você se hospedar, ficar com conforto lá e depois partir para Barreirinhas, né? E a gente também tem uma outra super dica para dar para vocês, uma dica de saúde. Você que está querendo fazer seu check-up, fazer exames, a Clínica de Cor tem muitas especialidades, exames como cardiologia, né, endoscopia, hepatologia e muito mais, geriatria e muito mais, né, gente? Então vocês podem ir na Clínica de Cor. Agora vocês vão ficar com um vídeo aí para vocês conhecerem um pouquinho mais a Clínica de Cor, né, e todos os seus serviços. Vem comigo! A Clínica de Cor oferece as especialidades de hepatologia, endocrinologia, geriatria, nutrologia, nutricionista, psicologia e muito mais. Com equipamentos de última geração e exames como ecocardiograma, Doppler de carótida, endoscopia e colonoscopia, teste ergométrico, ergoespirometria, e oferecemos laudos rápidos e atendimento também online. Tudo em um ambiente confortável e seguro, com profissionais altamente qualificados, prontos para cuidar da sua saúde com excelência. Nós estamos localizados num ambiente de extremo conforto e segurança aqui no Renascença. E temos o maior prazer de atender ao público que esteja disponível para nos procurar.
Bom dia, gente! Hoje eu estou aqui com uma companhia especial, o Dr. Marcos Figueiredo, que é pediatra especialista em adolescentes. Olha que interessante. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bom. Ai, que bom. Então, doutor Marcos, né? A gente já está aqui curioso, todo mundo curioso aqui para saber como é o seu trabalho, né? É um assunto muito importante, né? Hoje em dia aí, os adolescentes cada vez mais tecnológicos, né? Me conta, como que funciona o seu trabalho, né? Como que é trabalhar com adolescentes? Pois é. A adolescência entrou na minha vida depois que eu comecei a fazer a pediatria. Eu via que tinha uma necessidade, uma carência muito Sim. grande no atendimento a esse público, né? Esse público que vem crescendo. Hoje, a adolescência os adolescentes são 25% da população brasileira. Nossa. E aí eu vi uma carência muito grande no atendimento, no acolhimento desse público. E aí eu quis juntar essa questão que eu via de necessidade com tudo aquilo que eu gostava, que era esse público mais jovem, mas também que tinha muitas demandas diferentes da demanda do público pediátrico normal. Nossa, bem interessante, né, doutor Marcos? E assim, além dessa parte mesmo, né, da saúde, né, questões de doenças e tudo mais, você já conversou um pouquinho comigo aqui no off, né, que falou que essa questão da saúde mental também você está muito presente, né, Sim. na vida dos adolescentes, dos pais, não é isso? Isso. Pois é. A adolescência, como é um período de grandes transformações, né, físicas, por conta da puberdade, mas também transformações mentais, ela requer muito cuidado e um olhar muito atento, tanto nós profissionais quanto para os pais. É verdade. E a gente observa um grande índice de ansiedade, de depressão, né, e todos os outros transtornos que esses transtornos emocionais desencadeiam. Por exemplo, autolesão, a questão do próprio suicídio tem aumentado na adolescência, né, no público jovem. Então a gente tem que ficar sempre muito atento para a prevenção, a conversa com os pais, para alguns sinais de alerta, e aí já buscar um atendimento antes que isso se agrave. Com certeza. E assim, tem algum caso marcante para você, né, que você conseguiu conversar com os pais, né, e teve assim uma melhora do paciente? Sim, tem um caso interessante de uma menina de 13 anos, que ela veio com a queixa de autolesão. Ela se cortava, se feria, gente. e aí a mãe já buscava a emergência várias vezes, e ela veio por conta sempre tem algo que desencadeia todo esse processo, né? Sim. E sempre não é uma coisa, são vários fatores, né, envolvidos. Com certeza. E a questão familiar sempre é muito, muito presente e muito potencializadora peso muito grande, desse né? processo. E aí a menina tinha um ambiente hostil como um todo. Sim. Né? Ela vivia numa casa onde os pais tinham constante conflito, briga, até agressão física. Nossa. Né? Então ela veio assim com um quadro já de ansiedade, de depressão bem grave, e a gente alinhando alguns pontos na conversa, na escuta ativa, né? Alinhando alguns pontos com o pai também, inclusive o pai esteve aqui presente, a gente mostrou para ele todo o transtorno, todas as consequências traumáticas que aquele conflito entre ele e sua esposa levaria para a filha, e aí com muito custo, mas com muito cuidado a gente foi alinhando, e graças a Deus hoje eles já retornaram aqui, inclusive. Nossa, que e bom. Vive mais tranquilo. A menina ainda tem uma ansiedade, Sim. mas já consegue fazer as atividades dela do cotidiano, não incapacita mais ela ir à escola, ir ao shopping, fazer as atividades com suas amigas. Ai, que bom, né? Que bom que teve aí um final feliz, né? E ela tá bem encaminhada. E a gente sabe que a adolescência é realmente uma fase um pouco delicada, que ela sai da infância, né? Sim. E tá começando a viver outras coisas, aí depois vai pra fase adulta. A gente sabe que a fase adulta é bem mais difícil, mas quando é adolescente a gente fica, né, sem saber o que fazer, né? Todo mundo já passou por essa fase, né? E assim, tem algum outro caso específico assim, de alguma doença que você tratou aqui, alguma coisa marcante também?
Porque assim, a gente, só voltando um pouquinho, né? Sim. A adolescência, a gente fala que tem, são 3 lutos da adolescência, né? Tem a questão do corpo infantil, que a criança deixa de ter aquele corpo, que o adolescente deixa de ter aquele corpo, né? Sim. Então ele tem, no primeiro momento, aquela saudade, aquele luto, propriamente dito, Sim. pelo seu corpo, que o corpo desenvolve, cresce. Verdade. E ele tem também o luto pelos pais da infância. Os pais da infância, eles enxergam os pais de outra forma. Assim verdade. como os pais também vão lhe enxergar de outra forma na adolescência, né? Então, ou seja, a criança que tinha o pai como um herói, como toda aquela... Sim. Botava o pai lá no altar, né? Em um lugar mais alto. Sim. O adolescente, ele olha para o pai no mesmo nível. Ou seja, ele já não tem mais aquele glamour com o pai. Muito pelo contrário. Ele vai querer contestar o pai. Sim. Né? Então, é um dos lutos. E o outro é da sociedade. E a sociedade também vai enxergar aquela criança, não mais como criança, como adulto. E ele, apesar de não ser ainda, mas ele vai ser cobrado como tal. Né? Então, tem esses 3 lutos aí que eu acho importante a gente falar, para a gente ter uma noção assim, de quanto grande são as mudanças que ocorrem na adolescência. E eu gosto de falar da adolescência como um iceberg, que a gente enxerga ali a mudança física, mas não enxerga o que tem por baixo, que são as mudanças que a gente não vê, são a mudança mental, de comportamento, né? Sim. Isso aí é muito mais importante que a mudança física e estrutural em si. Verdade. Né? Então, acho que é importante a gente falar para o público de casa que tem toda essa questão mental, né? Essa questão social, comportamental que envolve esse adolescer, essa transformação, essa muda, né? Ele tira aquela carcaça, veste outra e se transforma, né? Para um mundo novo, que ele não está acostumado, porque ele vai ganhar novas experiências, vai procurar, vai se dedicar a outros meios, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente. Porque, assim, o que os estudos hoje mostram é que muitas doenças estão associadas com o nosso interno. Emocional, sim. A nossa questão emocional, a nossa questão de autoestima. Né? Então, quando eu estou mal psicologicamente, emocionalmente, vai desencadear todo um processo hormonal, né, de fragilidade. E aí pode desencadear alguma doença que está ali latente e ela vem a se manifestar. E no período da adolescência em si, os transtornos mentais são muito importantes, porque a maioria deles vão aparecer justamente nesse momento, que é um momento de grande vulnerabilidade. O adolescente ele passa por um momento de transformação. E toda transformação a gente fica vulnerável. Sim. É um momento que a gente tira aquela nossa armadura e vai colocar outra, mas a gente não tem a outra ainda. Né? Verdade. Então, nesse processo, eu estou vulnerável. E na adolescência, existem grandes transformações, como eu posso citar algumas delas aqui. No período da adolescência, a gente tem a busca por identidade. O adolescente ele quer se desvencilhar daquele comportamento, daquela identidade infantil. Que é quando o pai escolhe sua roupa, quando o pai diz para onde ele vai, quando o pai... Quer ter a sua própria opinião. Exatamente, ele quer... Aí, juntando a isso, é aliado o distanciamento progressivo dos pais. Oh, meu Deus. Que o adolescente ele quer se distanciar justamente porque ele quer ter suas opiniões, ele quer ter os seus valores, os seus princípios, e no primeiro momento é muito traumático, muito doloroso para o pai, né? Que viu aquela criança, cresceu, passou tudo aquilo dos seus princípios, seus valores, mas nesse primeiro momento a criança quer se distanciar, ela quer buscar, ela quer experimentar os dela, para formar a sua identidade, né? E aí entra outro elemento importante da adolescência, que é a tendência de grupo. Os adolescentes tendem a se agrupar com seus amigos, e aí eles vão valorizar mais o que esse grupo entende por valores, por princípio e por comportamento. Então, é comum a gente enxergar os adolescentes sempre andando em grupo, vestindo umas roupas parecidas ou até iguais, né? Gostando das mesmas músicas, gostando dos mesmos locais, sempre tudo uma harmonia só. E aí é que entra o perigo
desse tipo de companhia, porque dependendo do grupo do qual ele está inserido, vem os comportamentos de risco. E aí é muito importante a gente prevenir, orientar os pais e os adolescentes, principalmente nas escolas, né? Verdade. Os pais a gente tem que orientar basicamente a questão do diálogo. Sim. Que seja um diálogo frequente, um diálogo aberto, sem julgamentos. Verdade, né? verdade. Uma escuta ativa, não Sim. Os pais gostam de falar, às vezes é um pouco falar. difícil, né? Eles falam, mas não gostam de ouvir. Sim. Ou seja, não tem um diálogo, tem um monólogo, né? Eles falam e não interessa o que o adolescente fala. Verdade. Isso para o adolescente é muito traumático. Ele quer ser ouvido, ele está num momento ali que ele busca ser visto, busca que os pais e toda a sociedade entenda aquilo que ele percebe como sociedade, como valores. Então, é muito importante que os pais dê a eles esse tipo de comportamento. Escute, dialogue, mas de forma a que o seu filho se sinta entendido, sinta compreendido. E não só um vai e não vem. Né? Com certeza, até porque o jovem, o adolescente, ele vai absorver aquilo, né? E aí ele vai fazer o que ele quiser. Tipo, aí o pai não vai saber, né, qual que é o feedback dele, né? Exatamente, né? Você tocou num ponto interessante. É justamente nesse momento que os pais perdem uma janela. Sim. Quando os pais se fecham para esse tipo de situação, de não dialogar abertamente com o filho ele vai falar assim, não vou falar com meu pai só vai me julgar, minha mãe só vai me julgar. Então, ele às vezes tem uma dificuldade que ele não consegue passar, ou seja, ele está passando por um bullying na escola, está passando por ele quer ter uma relação sexual com a menina, ou a menina quer ter uma relação sexual, ela não se sente à vontade de perguntar, de tirar suas dúvidas com os pais, porque ela sabe que vai ser cobrada, sabe que vai ser julgada. Então, fecha-se uma porta, uma janela interessante, se a gente não tiver um diálogo aberto, uma escuta ativa. Então, eu aconselho que sempre os pais deixem esse momento de diálogo frequente e aberto com seus filhos. É isso aí, gente. Olha, essas dicas aqui do Dr. Marcos são valiosíssimas, né? Assim, todo mundo aqui já foi adolescente, sabe como é, né? E quem tem filhos aí adolescentes e quiserem vir até o consultório aqui do Dr. Marcos, né, vale muito a pena, né? Tem todo esse conhecimento aí, trabalha, né? Como eu falei, de dentro para fora, né? Então vale muito a pena você vir conhecer aqui o consultório do Dr. Marcos, você que ainda não conhece. E eu queria que você mandasse um recadinho para quem está assistindo a gente aqui, nossos telespectadores, antes da gente finalizar, né? Bom, como a Carol falou, a gente fica aqui na Clínica Juventude, no Tech Office, sala 704, 705. A gente é uma clínica especialista com foco no adolescente, foco, como ela falou, de dentro para fora, ou seja, a gente vê todo o aspecto emocional, todo o aspecto comportamental, familiar, que envolve essa questão entre os pais e os filhos, e a gente vê também a questão da puberdade, do crescimento, todas as transformações, e a gente está aqui disponível e querendo ajudar você e sua família com o seu adolescente. É isso aí, gente. Aproveitem aqui, ó. Esse profissional aqui é top demais. Valeu, obrigada. Nada. Oi, me vê um sorvete? Nós temos mais de 100 produtos no cardápio. Já conhece os produtos da Chiquinho Sorvete? Ainda não. É um sorvete mais gostoso do que o outro. E são receitas únicas, criadas pelo próprio fundador da franquia. Nossa, e vocês têm assim, por exemplo, de pistache ou de café? Não só isso, mas também nós temos promoções todos os dias, de segunda a sexta-feira. Uau, eu vou querer um milkshake. Vai tomar o melhor milkshake que existe na Chiquinho Sorvete. E não é só qualquer um milkshake, é um milkshake de café. Café shake de trufado, o melhor café que existe. Milkshake de café. Fala, pessoal, e hoje eu estou aqui com uma companhia especial, o Ozzy Clay, que é gerente da Chiquinho Sorvetes, que tem uma história
maravilhosa, gente. Eu já experimentei Chiquinho Sorvetes e olha, não me arrependi, porque é uma delícia. E aí, tudo bem? Oi, Carol, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui na Band Maranhão, acompanhando aqui, eu sempre acompanho o teu programa, né, no sábado, às 10h30, né? E é um privilégio estar aqui, sendo entrevistado por vocês, né? E oferecendo ao público maranhense, né, especial aqui em São Luís, a Chiquinho Sorvete, apresentando a eles o melhor sorvete que existe na América Latina. Uau, gente, olha isso. Então conta um pouquinho mais pra gente aí a história da Chiquinho Sorvetes, né? A unidade de vocês aqui em São Luís também. Qual que é o diferencial de vocês assim? Qual que é o segredo desse sucesso todo? Olha, a Chiquinho Sorvetes, ela existe há mais de 40 anos, né? A primeira loja foi fundada em 1980, na cidade de Frutal, Minas Gerais, né? Pelo seu Isaías, que é o presidente da franquia hoje, e o seu pai, o seu Francisco, que daí derivou seu nome Chiquinho Sorvetes. Legal. Né? E hoje a Chiquinho ela conta com 981 lojas, se eu não estou enganado, nesse momento, né? Amanhã tem mais lojas inauguradas, né? Com certeza. E a previsão para o final do ano é chegar a 1.000 lojas em todo o Brasil. Né? Legal. E o diferencial da Chiquinho Sorvetes é a qualidade do produto. Né? A receita, a bebida láctea, foi desenvolvida pelo próprio Isaías, que é o presidente da franquia, o fundador da Chiquinho Sorvetes. É uma delícia, né? E o diferencial está aí, né? Então a bebida láctea de baunilha e chocolate são receitas únicas, criadas por ele mesmo. Ele demorou 7 anos para poder criar essa receita, né? E ser aprovada tal e tudo mais. Sim. E daí se originou os mais de 100 produtos que existem no cardápio, né? Muito bom. Então quem prova Chiquinho Sorvetes hoje, não só o sorvete, mas o milkshake, a casquinha, o cascão, o shake mix, os café shakes, tudo. Os petit gâteaux, os mais de 100 produtos. Quem prova esses produtos já é amor à primeira vista. Não deixa de tomar de jeito nenhum. É verdade. E toma sempre. Nossa, eu adoro. É muito bom. Eu já experimentei de pistache, de café e muito mais, gente. Tem diversos sabores, não é? Mais de 100 produtos, assim, os sabores são, cada produto ele tem um cardápio diferente, o sabor diferenciado, né? Além, a pessoa, mas sorvete de café eu nunca tomei, né? Na Chiquinho Sorvetes ele vai tomar. Milkshake de pistache, nunca tomei na Chiquinho Sorvetes, vai tomar. Mas bolinho com sorvete, tem o petit gâteau, ele vai tomar também na Chiquinho Sorvetes, né? E assim, é muito produto. E existe também aqueles cardápios sazonais, aqueles que são temporários. Eles ficam por um tempo, depois eles saem e entra outro, né? Nesse momento mesmo na Chiquinho Sorvete já está sendo produzido outro tipo de receita, outro tipo de cardápio, né? Que vai ficar no lugar desse que vai sair. Sim. Nós temos o Chiquinho Especialidades, que ele entrou agora, são milkshakes e mini shake mix, né? Nossa, aí tem a Marina Calda Quente, tem puro leite, tem pistache, tem caramelo salgado, coco da Malásia. Nossa, gente. São produtos que entrou e vai ficar por um período, depois ele sai e entra outros produtos. É bom que a pessoa pode experimentar bastante coisas, né? Bem diferenciado. Bem diferenciado. E a Chiquinho Sorvetes ela está sempre renovando, né? Não é aquele produto fixo no cardápio a vida inteira. Sim. É muito produto, é mais de 100 produtos. E quem experimenta Chiquinho Sorvetes nunca deixa de tomar. Vai sempre tomando e vai sempre se apaixonando. Olha, gente, é verdade o que ele falou, tá? Eu não tô falando isso só porque ele tá aqui comigo, não, mas é uma delícia. Tem muita qualidade o produto deles. Eu já experimentei de café, de pistache, de chocolate. Nossa, um mais incrível do que o outro. E o cardápio também é muito diverso. E o interessante é que os nossos sorvetes aqui da Chiquinho, ele não vem pronto, entendeu? Ele é feito na hora. Ele é manipulado na hora. Mas tudo é feito na hora, quase tudo. Inclusive cascões e casquinhas, tá? Exatamente. É a produção de vocês mesmo. Da Chiquinho Sorvetes, né? Então, assim, a receita ela vem pra gente, a gente treina a colaboradora, né? O colaborador, a gente treina eles e eles aprendem a fazer o produto, né? Então existe a casquinha de pistache, o cascão de pistache, né? Ele é feito na hora, vai pistache na casquinha, na borda e escolhe o sabor de sorvete, baunilha, chocolate ou misto. Aí tem o trufado, tem o doce de leite, o Nutella, tem o ovo maltine também, que vai dentro da casquinha e do cascão, tá? E ainda tem o cascão
com morango e Nutella e a casquinha com morango e Nutella. Gente, dá água na boca só de a gente pensar, né? Ele tá falando aqui os sabores, eu tenho certeza que você aí já tá doido pra vir aqui na Chiquinho Sorvetes, hein? E também tem as promoções, né, da semana, não é isso? Exatamente. Todos os dias nós temos promoções, de segunda a sexta-feira, né? Na segunda-feira nós temos a promoção do açaí, que é um shake mix, é um sorvete, tá? Sim. Ele é feito na hora. A gente pega o açaí, pega o sorvete, manipula e faz agora. E tem um açaí excelente. Tem um açaí com creme crocante de ovo maltine e o açaí com Nutella. Sim. Um copo de 300 e 200 ml. Ele é consistente, vira o copo, não cai, come com a colher. Aí também na terça nós temos o Top Mix, soufflé e soufflé doux, tá? Que tá na promoção, preço excelente, tá? É um copo de 300 ml. Sim. Tu escolhe o sabor do sorvete, ele vem com uma cobertura por cima. Sim. E o chocolate tu coloca o soufflé ou o soufflé O doux. soufflé é muito bom, gente. Aí na quarta-feira é a especialidade da casa, né? É o que muitas pessoas gostam, inclusive eu. É o dia do café shake. Ah, eu sou também a louca do café, então. É um milkshake de café, gente. Mas existe isso, sim. Na Chiquinho Sorvetes existe o milkshake de café, né? Então nós temos aí na quarta-feira o café shake tradicional, o doce de leite e o trufado ou pé de moleque. Nossa, deve Que ser é muito sorvete, é o café expresso na hora, tá? Sim. E feito com sorvete, ele é batido com sorvete e é feito o milkshake. Só que não é assim, só chegar lá, bater o sorvete com café e pronto. Não, existe uma receita. A Chiquinho Sorvetes, ela criou essa receita, houve um estudo para fazer esse tipo de café shake, que é um milkshake de café. Tá? Nossa, É eu experimentei excelente. Esse daí eu experimentei, tá, gente? Milkshake de café. Eu posso dizer pra vocês, assim, com propriedade, que é uma delícia. E outra coisa, os produtos aqui da Chiquinho Sorvetes, você toma o sorvete e você não sai estofado, enjoado. Não, você sai muito leve, tá? Porque eles são muito bons, assim, de qualidade mesmo. E todo mês de maio, gente, chega a nossas canecas, que a gente chama de canecakes. Legal. Tá? Ela chega todo mês de maio, né? Sim. E aí termina no final de junho. A primeira semana de maio ela entra. A caneca ela é uma caneca personalizada. Sim. E o segredo maior é que esse ano ela vem com as características de cada região. Ai, que legal. Aqui no Maranhão ela vai vir os canecakes, ela vai vir com os desenhos dos lençóis maranhenses, Sim. né? Vai vir com o centro histórico de São Luís, Uau, as comidas típicas, uma frase que sempre está na boca do povo maranhense Sim. aqui, né? Então ela vem com bolo quente, ela é feito na hora, Nossa, bolo quente, delícia. e vem com sorvete. E a caneca, o cliente ele leva a caneca para casa. Tem clientes que ele compra. Tem clientes que compram a caneca para dar para amigos, famílias. Já teve cliente. Hoje eu vou mostrar para vocês como é se hospedar no Hotel Brisa Mar, um hotel maravilhoso que muita gente já conhece, fica localizado na Ponta da Areia, um dos melhores locais aqui de São Luís. Cada detalhe é pensado para oferecer uma experiência inesquecível. A área de lazer temática é o lugar perfeito para relaxar, curtir um drink, se refrescar na piscina e aproveitar os momentos de diversão. Os quartos são espaçosos, a cama aconchegante e contam com uma incrível vista para o mar. Destaque para a suíte presidencial, um verdadeiro luxo, com mesa, sofá, banheiro elegante com banheira e um quarto tão aconchegante que dá vontade de morar lá. E claro, a vista deslumbrante do oceano, é mar para tudo quanto é lado. A recepção super acolhedora e o atendimento impecável tornam a estadia ainda mais especial. E o café da manhã, então, é uma atração à parte. Uma variedade de comidas deliciosas e frutas fresquinhas, preparadas com muito carinho. Se hospedar no Brisa Mar não é apenas uma viagem, é um sonho.
Vocês queriam mais Sessão Carole, né? Mas não fica triste não, acessa lá, sessãocarole.com, que lá vocês vão encontrar todos os nossos episódios, que já estão disponíveis lá. Gente, eu queria muito agradecer aqui todos os nossos apoiadores, todos os nossos parceiros, né? E todo mundo que manda mensagem pra gente também. Também tem uma novidade, tem mais de 140 mil visualizações no nosso YouTube, então acessa lá, Sessão Carole no YouTube também. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, Carole Queiroz. Me manda mensagem lá que a gente vai conversando. Até mais!